A gente começa o programa de hoje falando de abelha rainha. É para atender a um pedido do seu Nilson Agostinho de São João do Triunfo, Paraná. Ele cria abelhas há mais de 20 anos. Agora quer produzir suas próprias rainhas e pergunta como é que se faz isso. Seu Nilson, a repórter Camila Marconato visitou um criador de Minas Gerais para mostrar todo o processo. O melhor jeito para identificar uma abelha rainha é pelo tamanho. Ela é maior do que as outras. A abelha rainha, aqui marcada de vermelho para a gente ver melhor, é a mãe de todas as abelhas de uma colmeia. Abelhas operárias são inférteis. Toda a reprodução de uma colmeia fica por conta da rainha. E cada colmeia tem uma. A rainha reina sozinha. E apicultor experiente sabe, rainha forte, colmeia forte. Por isso, vale a pena substituí-la quando ela está velha e fraca. Seu Nilson, criar abelha rainha é trabalhoso e exige um conhecimento um pouco mais profundo sobre o funcionamento de uma colmeia. Mas pode garantir um padrão genético melhor para suas abelhas. O seu Renato Ribeiro é apicultor aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e faz esse trabalho no apiário dele. Seu Renato, qual que é o primeiro passo para se criar a abelha rainha? A gente começa preparando as cúpulas, né? Escolhe uma cera de boa qualidade, de preferência aquela cera retirada daquela primeira camada do favo de mel, quando está retirando o mel da colmeia. É uma cera novinha. A ideia, seu Nilson, é imitar as cavidades do favo, onde a abelha rainha bota seus ovos naturalmente. Para fazer essas cúpulas, o senhor deve derreter a cera numa panelinha qualquer para moldá-la. Pega uma madeirinha aqui, ela é arredondada na ponta, e a gente deixa meia hora antes do processo mergulhado em água para a cera não colar aqui. Então a gente mergulha mais um pouquinho, tira o excesso e dá uma pequena mergulhadinha em torno de 1 centímetro dentro da cera. Entendi. Volta, coloca na água de novo para esfriar, repete a operação de novo, Cera quantas vezes for preciso. Tá. Quantas- Até ter a consistência para tirar. Exatamente. Ah, já sai assim Já toda sai bonitinha. assim. Agora que a gente já fez os casulinhos, qual é o próximo passo? O próximo passo é fixar esses casulos em uma barra. Para fixar os tais casulos na barra de madeira, seu Renato coloca uma camada da mesma cera derretida. Como ela seca rápido, o apicultor esquenta a ponta de uma faca. Moldando ela aqui, ó. A gente dá uma esquentadinha, fixa. A gente dá outra esquentadinha, fixa. Procurar colocar o mais reto possível, viu? Que isso interfere. Interfere. Depois que a gente deixou tudo pronto isso aqui, a gente tem que fazer o quê? Agora a gente vai para a enxertia propriamente dita, né? E para isso, agora a gente tem que coletar um favo apropriado para a enxertia. O que é um favo apropriado? Ele tem que ter larva de um dia de vida, mais ou menos. Ou de 3 a 4 dias a partir do ovo. Então, a abelha Até 3 dias é botou, ovo, a partir do quarto dia é larva. Agora, tem que recolher um favo de uma colmeia que tem já uma boa genética, né? Exatamente. Quando a gente vai fazer seleção de abelha, tanto para mel como para própolis, a gente já tem que escolher, então, melhor qualidade, né? Que já produziu muito mel, ou já produziu muito própolis, ou tem uma boa produção. Ou até, às vezes, a gente pode selecionar pela mansidão, mais mansa, mais brava. O favo escolhido vai para a sala do mel. Antes, seu Renato já havia coletado a geleia real. Essa pasta meio amarelada que as abelhas operárias preparam para alimentar a rainha. Mas atenção, seu Nilson, as abelhas só vão produzir a geleia real em quantidade suficiente para a coleta se o senhor tirar a rainha da colmeia. No mínimo 3 dias antes da operação. Tá, porque daí você tem a geleia real. Exatamente. Com 72 horas, aproximadamente 3 dias, essa geleia real já está pronta para ser colhida. Seu Renato dilui a geleia real em água destilada. Quanto de geleia e quanto de água? Mais ou menos meio a meio. Seu Nilson, é a quantidade de geleia real consumida pela larva que vai determinar se ela vai se tornar rainha ou operária. Toda larva recebe um pouquinho de geleia real. Mas as larvas de operária, essa geleia real é cortada e é dada para elas pólen e mel. E no caso da rainha, não. Ela continua recebendo geleia real. Isso determina também a idade, a quantidade de vida da abelha com operária. Uma operária vive em média de 50 dias
Enquanto que uma rainha que veio do mesmo ovo, mas foi alimentada com um alimento especial, pode viver de 4 a 5 anos. Com uma pequena espátula, seu Renato coloca gotas da geleia real diluída nos casulos artificiais. Vamos partir para a parte da coletar a larvinha e colocar aqui dentro. Mas dá para enxergar ela aqui? Você tá vendo? Dá sim. Nossa, A gente coleta a larva de um dia ela é minúscula. E coloca aí e dentro. coloca aqui dentro, deposita aqui dentro. Pacientemente, o apicultor seleciona as larvas e coloca uma a uma no casulo, tomando cuidado para não virá-las. Pega esse quadro de madeira, coloca. A gente coloca ele assim para facilitar. Tá bom. Fixa ele tem um pouco de cera aqui para fixar bem, para não correr o risco de cair. Na colmeia lá, ele tem que ficar de ponta cabeça. E não cai a geleia Não cai, a real? geleia real e as larvas não deixam cair. E o certo é ficar de ponta Exatamente, cabeça. a rainha só desenvolve de ponta cabeça. Nesse jeito. Que coisa. Tá? Agora esse aqui a gente vai levar lá na colmeia, onde as abelhas vão fazer o resto do trabalho. O resto do trabalho é o fechamento dos casulos. Daqui mais ou menos 8 dias, que ele vai ficar exatamente tudo assim. Aí ela já está pronta para ser colocada nas abelhas, ou que não tem rainha, ou no enxame que você deseja substituir a rainha. Aí ela nasce em quanto tempo? Mais uns 2, 3 dias ela nasce. Às vezes, as abelhas rejeitam a nova rainha. Para não correr riscos, seu Renato usa um protetor plástico. As abelhas operárias, elas só destrói um casulinho aqui pela lateral aqui, ó. Então, como a lateral dela está protegida, ela não entra por aqui para destruir. E é por esse orifício que a rainha vai nascer. E depois que nasce, aí ninguém mata mais ela. Ninguém mata. Aí ela vai ser fecundada e as abelhas vão aceitar naturalmente. O protetor é fixado em um dos favos da colmeia que vai receber a rainha. De preferência, um que esteja no meio da caixa, com bastante mel. Daqui 2, 3 dias ela está nascendo. E aí é só esperar a fecundação, ela está pronta para a vida de rainha dela. Botando em torno de 3.000 ovos por dia. Ela também tem bastante trabalho. Tem, bastante.